Posições relativas entre ponto e circunferência, tá? Então, eu tenho 3 posições possíveis ali, tá? Um ponto, ele pode pertencer à circunferência, então, ele está sobre a circunferência. E aí, nesse caso, a distância entre o centro e esse ponto é exatamente igual ao raio, né? Vou chamar de ponto P. Exatamente igual ao raio, tá? Então, se ele pertence à circunferência, a distância entre o centro e o ponto é exatamente o meu raio, tá? Um ponto, ele também pode estar dentro da circunferência, tá vendo? Ele tá dentro da circunferência. E aí, nesse caso, né, a distância do centro até esse ponto aqui, ó, tá? Vou chamar de ponto P também. Ele vai ser, o raio não é maior? O raio teria que ir até ali, né? Então, a distância entre o centro e esse ponto é menor que o raio, tá? Então, se ele está dentro, a distância entre o centro e esse ponto é sempre menor que o raio. Tá? E o ponto, ele pode estar fora da circunferência, né? Ele pode ser exterior à circunferência. Se ele é exterior, esse ponto P, vocês não concordam comigo que a distância do centro até chegar nesse ponto, ele vai ser maior que o raio, né? Porque o raio vai até aqui, né, mais ou menos. Então, essa distância entre o centro e o ponto P, se ele for exterior, ela é maior que o raio, tá? Então, a distância entre o centro e o ponto é maior que o raio se ele estiver fora da circunferência, se ele for exterior à circunferência. Então, a gente tem que se o ponto pertence à circunferência, né, a distância entre esse centro e esse ponto é exatamente igual ao raio, tá? E a gente tem que distância entre dois pontos, né, vai ficar raiz quadrada de x do ponto menos x do centro ao quadrado, mais y do ponto menos y do centro ao quadrado, que é igual ao raio, tá? Posso elevar ao quadrado dos dois lados, e aí eu tenho, sai da raiz, né? Então, sobra só x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, que é igual a raio ao quadrado, que é a equação reduzida da circunferência, né? Tá? Porque se o ponto pertence à circunferência, ele está sobre a circunferência, e aí se eu substituir x e o y, vai ser exatamente igual a raio, tá? A equação simples da circunferência, porque o x e o y representa, de fato, qualquer ponto que pertence à minha circunferência. Se esse ponto estiver dentro da circunferência, for interior à circunferência, tá? Eu tenho que essa distância, né, do centro até o ponto tem que ser menor que o raio, né? E aí eu tenho que distância entre dois pontos, no caso entre o centro e o ponto P, tá? Vai ser raiz quadrada do x do ponto menos x do centro ao quadrado, mais y do ponto menos y do centro ao quadrado, que tem que ser menor que o raio, tá? E aí eu posso elevar ao quadrado dos dois lados, e aí fica x menos x do centro ao quadrado, y menos y do centro ao quadrado, menor que o raio ao quadrado, tá bom? E se ele estiver fora da circunferência, tá? For exterior à circunferência, essa distância entre o centro e o ponto P, logicamente, tem que ser maior que o raio, tá? E aí, do mesmo jeito, tá? Se eu substituir ao quadrado, né, a distância entre o ponto e o centro, sai da raiz, tem que ser maior que o raio ao quadrado, tá bom? E aí, eu verifico assim. Se eu tiver a equação da circunferência, que ela é assim, e eu substituir esse ponto que eu quero verificar se é interior, exterior, né, ou pertence à circunferência, eu substituo as coordenadas desse ponto ali, ó, no x e y, tá? Aqui e aqui também, aqui e aqui também. E aí, se esse resultado for igual a raio ao quadrado e pertence, se esse resultado for menor que raio ao quadrado, ele é interior, tá dentro da circunferência. E se esse resultado substituindo x e y for maior que o raio ao quadrado, significa que ele está fora da circunferência ou exterior à circunferência, tá bom?
Então, por exemplo, qual a posição relativa dos pontos A, B, D e E em relação à circunferência? E o que aconteceu? Ele deu a equação da circunferência. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou substituir o x e o y de cada ponto e verificar se isso aqui vai ser igual a 4, que é a hipertence, se é menor que 4, que é o raio ao quadrado, ou se é maior que o 4, que é o raio ao quadrado. E aí eu verifico se ele pertence, está dentro, ou se é exterior à circunferência. Então, o ponto A de coordenadas menos 1 e 5, tá? Então, vou substituir ali, ó, menos 1 mais 3 ao quadrado, mais 5 menos 2 ao quadrado, tá? Que é igual a 4. Então, menos 1 mais 3 é 2, 2 ao quadrado, 4, mais 5 menos 2, 3, 3 ao quadrado, 9, tá? Então, eu vou ter 13, que é maior que 4, tá? Se é maior que o raio ao quadrado, que é o 4, né? O raio ao quadrado é 4, então significa que ele está fora da circunferência, né? O ponto A é exterior à circunferência. Ponto B também, vou substituir ali menos 5 e 2, vou substituir na equação o x e o y, então menos 5 mais 3 ao quadrado, mais 2 menos 2 ao quadrado, que vai dar menos 5 mais 3 menos 2 ao quadrado é 4, 2 menos 2 é 0, então dá 4. Ou seja, deu igual ao raio ao quadrado, tá? Então, se deu igual, significa que o ponto B pertence à circunferência, tá? O ponto D agora, o ponto D de coordenadas menos 4 e 3. Então, vou lá, menos 4 mais 3 ao quadrado, mais 3 menos 2 ao quadrado. Então, eu tenho menos 4 mais 3 menos 1 ao quadrado é 1, 3 menos 2 é 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 igual a 2, que é menor que o raio ao quadrado, que é 4, tá? Então, se é menor, significa que ele está dentro da circunferência, tá? Que ele é interior à circunferência. Então, ponto D, interior à circunferência. Agora, faltou só o ponto E, né, ó, de coordenadas ali. Então, ponto E, menos 2 para x e 2 mais raiz de 3 para y. Então, substituindo também o x e o y, então eu vou ter menos 2 mais 3 ao quadrado, mais 2 mais raiz de 3, menos 2 ao quadrado, tá? Eu tenho menos 2 mais 3 dá 1, 1 ao quadrado é 1, tá? 2 menos 2 é 0, raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, mais 3, que é igual a 4. Então, 4 é igual ao raio ao quadrado, que é 4, tá? Se é igual, significa que o ponto E pertence à circunferência, tá bom? Ou seja, graficamente eu tenho isso aqui, tá? A circunferência, né, o centro é menos 3 e 2, tá ali, ó, menos 3 e 2, que é o centro, o raio igual a 2, então 2 unidades, tá ali, tá? Aí o ponto A, que é o ponto menos 1 e 5, ó, exterior à circunferência, fora da circunferência. O ponto B, ó, pertence à circunferência, tá ali, ó, menos 5 e 2. O ponto D, menos 4 e 3, que é interior, está dentro da circunferência. E o ponto E, que pertence à circunferência, que tá bem ali, ó, menos 2 e 2 mais raiz de 3. Agora eu vou deixar esses dois exercícios para vocês fazerem e a gente corrige na próxima aula, tá bom?